crédito por parte dos bancos e do sistema financeiro de um modo geral. Cresce o poder de compra do brasileiro, aumenta também o número de queixas nos órgãos de defesa do consumidor. Hoje, a lei que protege os direitos do cidadão completa 20 anos. Não é difícil encontrar alguém que precisou recorrer à defesa do consumidor pelo menos uma vez. Eu pode ter um problema com um cartão de crédito. Fiz uma compra numa loja parcelada e me cobraram à vista e aquele impasse sem querer resolver. Um consórcio. Já tinha terminado e eles não me deram o produto quase 6 meses depois. O final feliz destes casos foi possível graças ao Código de Defesa do Consumidor. A lei completa 2 décadas na proteção dos direitos do consumidor e na fiscalização das relações de consumo, seja de produtos ou serviços. Nestes 20 anos, a criação do Código foi responsável por muitos avanços e conquistas, mas talvez a principal mudança tenha sido a do comportamento do consumidor, hoje muito mais vigilante na hora de cobrar os próprios direitos. As mudanças nos direitos dos passageiros em casos de atrasos e cancelamentos de voos e outras irregularidades praticadas pelas companhias aéreas, assim como as novas regras na prestação de serviços bancários e de energia elétrica, são exemplos práticos mais recentes desta participação. Para esta advogada, o consumidor consciente é o principal responsável pelo cumprimento da lei. Saber o seu direito é pré-requisito de que você efetivamente o exerça. Se você não conhece, você não vai exigir. Né? Então, é essencial para o consumidor que ele conheça o Código de Defesa do Consumidor. A prova da maior consciência é o número de atendimentos do PROCON, que na Bahia dobrou nos últimos 5 anos. Em 2010 já são mais de 22 mil registros. Mais de 5.600 reclamações acabaram em processo. Cada vez mais consumidores buscam a garantia dos direitos. Eu procuro, na loja, aplicar o código, né? E também como consumidor, sei exigir meus direitos, né? Estou indo para o site agora procurar o meu. O que mudou para a população nesses 20 anos de Código de Defesa do Consumidor? Essa ferramenta é realmente respeitada pelas empresas fornecedoras de bens e serviços? A gente conversa sobre esse assunto com Isabela Barreto, que é diretora de fiscalização do PROCON. Boa tarde, Isabela. Boa tarde. Realmente, quem viveu essa fase de implantação do código sabe que aconteceu uma revolução nas relações de consumo no país, não foi isso, Isabela? Com certeza, com certeza. O Código de Defesa do Consumidor foi o grande instrumento, foi um marco nas relações de consumo. Se a gente tivesse que fazer um paralelo entre o antes e o depois do código, o que é que a gente poderia destacar? Mudou muita coisa. O consumidor se tornou conhecedor dos seus direitos, passou a exigir, passou a reclamar quando não tinham os seus direitos atendidos. O fornecedor também passou a se adequar, porque as regras começaram a existir. O Código de Defesa do Consumidor foi um marco para o cumprimento, de uma certa forma, da dignidade do consumidor, né? E quanto mais se conhece o Código de Defesa do Consumidor, mais o consumidor pode exigir que o que consta ali também nas leis relativas à defesa do consumidor possa ser cumprido. E o fornecedor também, atendendo ao que determina o código e as leis correlatas, atende melhor o seu cliente, com certeza, fideliza o seu cliente. Na sociedade capitalista que nós vivemos, é imprescindível que isso aconteça. Isabela, a gente nota, por exemplo, que a simples menção do código, quando você é mal atendido num estabelecimento, já deixa o fornecedor com o pé atrás, né? Quer dizer, há um respeito muito grande por essa lei por parte de quem fornece bens e serviços. Sim. O Código de Defesa do Consumidor é um instrumento jurídico avançado, cheio de boas intenções, potencializa a boa-fé. Então, assim, o fornecedor ele tem que agir com boa-fé, assim como o consumidor também. Eu sempre digo, né? Os consumidores têm que agir de boa-fé para exigir os seus direitos. Mas o Código de Defesa do Consumidor é um grande instrumento, ele impõe respeito. E porque ele está ali para o bem de todos, para harmonizar as relações de consumo. Claro, ele é mais protetivo ao consumidor? Não há como se negar. Mas também não há como se negar que o consumidor é a parte mais vulnerável da relação e ele precisa dessa proteção. Com os iguais, como é aquela história do... Como a Justiça do Trabalho. Ter um tratamento desigual para os desiguais. Não há como ser igual onde não há igualdade. Não tem o poder de fogo jurídico. Não há igualdade, claro. Não há como se negar isso. Uhum. E com relação às instituições que estão apoiando esse código, quais são as principais? Tem o PROCON, lógico, mas assim, o amparo desse código no serviço público está onde?
Olha, o Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública, é um direito fundamental, ele foi previsto na Constituição de 88 e ele veio para atender a todos os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Então nós temos o judiciário, que utiliza, lógico, nos juizados especiais, até 40 salários mínimos, e temos o PROCON, os órgãos administrativos, PROCON, que é estadual, e os PROCONs municipais também. Todos se baseiam no Código de Defesa do Consumidor e em toda a legislação que ampara o Código também. Isabela, vou lhe dar parabéns em nome das instituições públicas pelos 20 anos do Código e esperamos que ele continue sendo bem utilizado como está sendo. Será, vamos avançar mais. Tá bom. Obrigado. E em instantes, Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia...